Brechós e trabalho escravo. Nunca antes isso foi tão real como tenho vivenciado nos últimos dias. Bom, para quem não me conhece, eu sou Nusa Maria e de tempo em tempo eu tô aqui no canal do Universo Brechós trazendo para vocês o assunto em pauta, brechó. Há quase uma década nesse segmento, vivencio todos os dias da minha vida os bastidores de um brechó. E por estar aqui exposta, trazendo de tempo em tempo, muitos colegas acabaram se aproximando de mim e muitos deles dão um feedback que muito me preocupa. Talvez você esteja vivenciando essa grande realidade e é para essa reflexão que eu quero te trazer no dia de hoje. Trabalho escravo dentro dos brechós tornou-se algo tão comum quanto o trabalho escravo na indústria da moda. Quando uma brechonista ou um brecholeiro vai para o garimpo, né? vai em busca do grande tesouro para trazer para o seu cliente, a partir naquele primeiro momento, ele esquece de contabilizar todas as etapas até o pós-venda da entrega daquela peça. E acaba por cometer grandes pecados como o de vender a peça trocando praticamente 6 por meia dúzia, quiçá ainda perdendo. Porque investe-se tanto, investe-se tempo, investe-se recursos, inclusive mais recursos naturais, né? Que a maioria dos brechonistas hoje higieniza as peças antes de mandar para o seu cliente final. Investe-se com produtos de limpeza, produto de embalagem, investe-se na taxa da maquineta, investe-se em tantas coisas. E no final do mês, não precisa nem chegar no final do mês, no final de cada dia o brechonista, ele para e muitas das vezes ele não desconecta, ele não consegue, ele sente dor em todo o corpo porque é muito braçal, ele assume todas as pontas da etapa da entrega, até a entrega, até o pós-venda. Ele garimpa, ele higieniza, ele costura, ele restaura, né? Ele fotografa, comercializa, cobra, ele faz todas as etapas. Eu calculo no mínimo 18 etapas até o pós-venda. E essas etapas elas não são contabilizadas. Então muitas das vezes no final do dia você está exausto e não consegue, a mente não consegue descansar, o corpo dói, todo o corpo, de tanto, né, se esforçar, carrega roupa para cá, carrega roupa para lá. Então, e você às vezes não tem hora para se alimentar direito, não tem hora para beber, não tem hora para descansar, acorda pensando em brechó, dorme pensando em brechó e sonha com brechó. Esse é o feedback que eu tenho de grande parte da categoria. São centenas e centenas de brechonistas hoje sinalizando para mim doenças psicossomáticas como síndrome de pânico, síndrome do pensamento acelerado, depressão, sensação de fracasso. Mas por quê? Porque muitas das vezes o brechonista ele foi doutrinado a comercializar suas peças por uma ninharia. Ele não foi orientado a pesquisar, a investigar valor de mercado daquela peça que ele conseguiu garimpar e muito menos ele nunca foi orientado a colocar na ponta do lápis o valor da hora dele. Porque muitas das vezes o valor da hora dele, se ele estiver só na frente da venda, só na frente do balcão de venda, seja o balcão de venda virtual ou seja o balcão de venda físico, se ele estiver só na frente da venda, talvez ele consiga faturar muito mais do que se ele fizesse todas as etapas. E é humanamente impossível alguém conseguir fazer todas as etapas com 100% de presteza. É impossível garimpar 100% bem, é impossível higienizar 100% bem, costurar 100% bem, fotografar 100% bem, postar com legenda 100% bem, comercializar 100% bem, postar 100% bem, fazer o pós-venda 100% bem. A gente cansa só de falar, né?
E aí, se a gente for pensar na questão de toda a gestão que envolve o financeiro, administrativo, controle de estoque, e aí você consegue perceber por que é que muitas das vezes o seu trabalho enquanto brechonista é análogo à escravidão. É tão igual ou pior aquele que hoje a gente vê acontecendo aí nos bastidores da indústria da moda. Muitos profissionais da indústria da moda estão trabalhando em troca de um prato de comida e um teto precário. E às vezes você está nessa mesma condição, às vezes o seu trabalho ele está sendo só para você garantir um prato de comida para você e para sua família e um teto, quiçá muitas vezes precário. Na verdade, muitas das vezes sim, precário. Você não consegue levar conforto para sua família, você não consegue, você vê outros brechós prosperando, outros brechós crescendo, mas esses sim se reconheceram como empresa, porque quando você montou seu brechó, você talvez não tenha compreendido que ele é uma empresa, e o princípio básico de toda e qualquer empresa é gerar renda e emprego. Então, por que muitas das vezes os brechós insistem em ser equipe? Ah, mas nesse momento eu ainda não consigo contratar alguém, nem que seja um menor aprendiz. Nem que seja um menor aprendiz você consegue contratar. Se você não testar, você não vai saber. Enfim, isso muito me preocupa porque eu tenho visto essa crescente, nunca se viu tanto brechó como principalmente brechós que nasceram durante a pandemia. Nasceram muitos brechós empresas e nasceram muitos desapegos durante a pandemia. E essas pessoas elas se encontram, muitas delas perdidas, sem compreender como funciona os bastidores de um brechó. E é nessa falta de entender, por não compreender como funcionam os bastidores de um brechó, é que às vezes acaba caindo nessa armadilha de trabalhar exaustivamente, chegar ao ponto de exaustão. Eu lido com centenas de brechós todos os dias, então muitos sinalizam para mim, eu tô quase desistindo do meu sonho. Mas eu amo isso que eu faço, eu amo o que faço. Então muitas das vezes eu comparo esse tipo de testemunho com aquelas relações abusivas, sabe? Quando você não consegue sair de uma relação abusiva, por mais que seja sofrido, a pessoa não consegue de jeito nenhum desconectar, desvincular daquela relação abusiva. Esse momento que eu tô trazendo esse conteúdo para vocês, gente, é para que vocês reflitam sobre a necessidade do seu brechó ser meio de vida e não meio de morte. Que o seu brechó ele não encurte os seus dias de vida, que ele faça com que você ao final do mês se sinta extremamente realizado. Poxa vida, eu consegui pagar todas as minhas contas em dia. Se você tiver equipe, eu consegui pagar toda a minha equipe. Eu consegui uma sobra para eu conseguir fazer um passeio final de semana com a minha família, levar minha família para poder almoçar ou jantar num restaurante legal. Apesar de estarmos vivenciando uma pandemia, gente, essa realidade ela já vem de antes da pandemia, bem antes da pandemia. É uma realidade tão gritante, é uma coisa tão assustadora que essas centenas de brechonistas, muitos deles não conseguem nem o dinheiro, às vezes, para poder fazer um próximo garimpo. Ou seja, aquelas peças que ele garantiu só deu para ele comer e beber. Não tem caixa, não tem capital de giro. Isso é muito grave. Então, vamos refletir com relação a isso, a essa profissão que você escolheu, você se propôs, né? Você se propôs ser brechonista, ser brecholeiro, mas que seja uma profissão que te traga resultados que alegrem a sua vida e que continuem fazendo o seu coração cantar, mas cantar de alegria, realmente de alegria, e não de lamúria. É momento de a gente tocar na ferida. Aliás, passou da hora de tocarmos nessa ferida. Hoje eu tenho vivenciado, tenho visto muitos colegas trabalhando de forma escrava nos bastidores de seus brechós, não conseguindo dormir, não tendo hora para comer, não tendo hora para parar. Acorda, dorme e sonha com brechó, onde sobra um intervalo para você viver a vida.
isso sim é escravidão. Infelizmente, talvez doa em você ouvir a verdade, mas essa é a grande realidade. Talvez você tenha esquecido que durante toda essa trajetória, o teu valor precisava estar embutido aí, nessa profissão que você escolheu para a sua vida. O valor da sua hora precisa estar embutido, o valor da prestação do seu serviço tem que estar embutido. E se o seu cliente, ele insiste em querer preço, é porque você não está mostrando esse valor. Porque quando você mostra valor, jamais o seu cliente vai questionar o seu preço. Um beijo da Nuz e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.